Quero chamar os irmãos para o texto da palavra de Deus no livro de Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela vem a nos edificar, ela vem a nos transformar, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. E é por isso, Senhor, que nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, ó Pai, por este tempo agora, que a Tua palavra ela venha a transformar o nosso coração, ser com a nossa atenção, com a nossa mente, para que esteja voltada para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ó Deus, ser conosco, trabalha, Senhor, em nós, através da Tua palavra, do poder do Teu Santo Espírito. Oramos a Ti, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Quem é o primeiro lugar? A posição do primeiro lugar, quando a gente para pensar, é uma posição normalmente cobiçada. Ninguém sonha com o segundo lugar. Queria muito ser o segundo lugar da minha área. Não. Todo mundo busca ser o primeiro lugar. Mesmo que não alcance, mesmo que não chegue nessa posição, o primeiro lugar, seja lá do que for, ele é o lugar que é almejado, que as pessoas querem chegar lá. Isso pode ser aplicado a várias áreas, nas áreas dos estudos. Desde pequenos, nós somos muitas vezes levados a uma competição para saber quem é o primeiro lugar da sala. Isso vai só aumentando, né? Quem é que é o primeiro lugar, quem joga melhor lá dentre os seus amigos, quem é o melhor, o primeiro lugar dentre os que estão naquele lugar ali. Depois nós vamos crescendo, os desafios vão aumentando, a competição continua e ainda queremos ser o primeiro lugar. Talvez não seja o primeiro lugar da escola, mas é o primeiro lugar da faculdade, quem tem o carro mais bonito, e tudo isso vai sendo buscado, né, sendo almejado para ser o primeiro lugar. As pessoas querem, nós queremos alcançar o primeiro lugar. Mas o fato é que aqui no texto de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta quem é aquele que é o primeiro lugar sobre tudo. Não há discussão, não há competição quando se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é, de fato, o primeiro lugar. E aqui do versículo 15 até o versículo 20, onde lemos e vamos expor hoje, nós vamos ver por que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro lugar sobre todas as coisas. E já quero adiantar que ele é o primeiro lugar sobre tudo. E esse é o argumento do apóstolo Paulo. Vamos começar novamente no versículo 15, quando diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele tem a posição de primeiro lugar. Por quê?
Porque ele é o primeiro sobre todas as coisas. Porque ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Inclusive, essa palavra primogênito, ela tem uma ideia, neste caso aqui, não de Jesus ter sido o primeiro criado, mas, na verdade, o que ela representa aqui para nós, o que ela nos traz, é a ideia de que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro lugar. Ele tem o primeiro lugar, a supremacia, a posição primeira sobre tudo. Então, é isso que quer dizer com ele sendo o primogênito de toda a criação. Você olha para toda a criação, todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo é o primeiro. Então, por que ele é o primeiro lugar? Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Vamos parar aqui. O apóstolo Paulo poderia ter acabado a sua argumentação com isso. Ele é o primeiro sobre todas as coisas. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Ponto. Acabou a discussão, todo mundo vai para casa, já entendemos o recado. Mas como se não fosse o bastante isso aqui, agora o apóstolo Paulo vai detalhar, porque não adianta somente nós sabermos uma questão geral sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos saber os detalhes. Parece que nós já sabemos disso, mas ele faz questão de detalhar para que isso fique ainda mais claro para nós. Por quê? Eu já sei, ele já disse que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro lugar sobre todas as coisas e que todas as coisas foram criadas por meio dele. Mas, irmãos, parece que nós precisamos ser convencidos disso todos os dias. Porque, muito embora possamos dizer que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro lugar, se eu perguntar para todos vocês quem é o primeiro lugar sobre tudo, nós vamos responder certo, especialmente agora depois que eu já comecei. Quem é o primeiro lugar sobre tudo? É o Senhor Jesus Cristo. Mas durante a nossa semana, durante os nossos dias, muitas vezes nós fazemos escolhas que não refletem a posição do Senhor Jesus Cristo como o primeiro lugar. Então, para nos ajudar a sermos convencidos para o fato de que o Senhor Jesus Cristo tem essa posição, vamos lá para o versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas, aonde? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Como eu falei, agora há um detalhamento da primazia, da supremacia do Senhor Jesus Cristo sobre tudo. O que é? O que é que foi criado através de Cristo? Tudo. Aonde? Nos céus e na terra. Você vai, a ideia aqui que o apóstolo Paulo está falando é exatamente essa totalidade. A gente vai ver que em várias e várias vezes o apóstolo Paulo traz essa ideia de todo, de tudo, de completude. A cada momento ele está nos trazendo a ideia de que não sobra nada nessa criação, nesse mundo criado, que não esteja debaixo do Senhor Jesus Cristo. Nos céus e sobre a terra. O que mais? Não tem mais nada. Mas vamos lá, pode ser aquilo que a gente consegue ver. Tem coisas que nós não conseguimos ver. Tem elementos deste mundo criado por Deus que nós não conseguimos ver. Essas coisas estão abaixo do Senhor Jesus Cristo na posição? Sim, foram criadas por meio dele. O que mais? As visíveis e as invisíveis. As coisas visíveis, aquilo que nós conseguimos perceber, e até aquilo que nós não conseguimos perceber, foi criado por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas ele segue, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Com essas palavras, o apóstolo Paulo está nos dizendo que, inclusive, os seres angelicais, inclusive a esfera espiritual, essa que nós não conseguimos ver, anjos, e até mesmo esses anjos que inicialmente foram criados por Deus como bons, vieram a cair, mas tudo isso inicialmente foi criado através do Senhor Jesus Cristo, por meio dele. Então o Senhor Jesus Cristo tem uma posição de primeiro lugar por direito. Por quê?
Porque nele foram criadas todas essas coisas. Nós não precisamos temer nenhuma autoridade espiritual, nenhum poder espiritual, porque tudo isso está debaixo do Senhor Jesus Cristo, do poder do Senhor Jesus Cristo. Ele tem essa posição. A gente não tem que ter medo de demônios, de algum espírito maligno, alguma maldição. Se estamos no Senhor Jesus Cristo, se estamos nele, ele tem o primeiro lugar sobre tudo isso. Essas coisas não são nada diante de Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Finalmente ele ainda diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Depois de ele falar sobre tudo, sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tá bom, apóstolo Paulo, já entendi que é tudo. Aí ele fala de novo, tudo foi criado. E ele diz, por meio dele e para ele. Em outras palavras, ele está usando a ideia de tudo de novo, porque aqui ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o meio e o fim de todas as coisas. As coisas só vieram a existir por conta de Cristo. E para onde elas devem ir? Para Cristo. Irmãos, eu e vocês, todos nós fomos criados por meio de Cristo. Nós só existimos por conta de Cristo. Nós devemos a nossa existência ao Senhor Jesus Cristo. É tão absurdo quando nós nos rebelamos, quando nós desobedecemos, porque até mesmo o fato de nós simplesmente respirarmos é por conta do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. Não estou nem falando da conversão ainda, eu estou dizendo que nós não estaríamos nem aqui neste mundo. Nós não existiríamos. Quem somos nós para declararmos independência, autonomia, se por meio de Cristo é que nós fomos criados? Ok, tudo bem, eu entendi que eu fui criado por meio de Cristo. Ótimo. E o que mais? Para onde a sua vida vai? Porque todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Ele devem ir. Cristo é o início e o fim de todas as coisas, inclusive da nossa vida. É para Cristo que a nossa vida deve ir. É para Cristo que a nossa vida deve apontar, e não para nós mesmos, e não para os nossos projetos, para os nossos planos e sonhos, quando eles dizem respeito somente a nós e não a Cristo. Quem somos nós para não contemplarmos em um projeto da nossa vida a pessoa de Cristo? E a gente vai e coloca os passos para alcançar esse projeto, para alcançar esse sonho, contamos para as pessoas, a gente só esquece de combinar com o Senhor Jesus Cristo. Aquele por meio de quem nós fomos criados e para quem nós devemos ir. Irmãos, Cristo é o primeiro lugar, mas às vezes na nossa lista de prioridades, Cristo não está em primeiro lugar. Ele é o primeiro lugar sobre todas as coisas, mas nós precisamos reconhecer essa posição e viver a partir dessa posição. A minha vida, ela deve apontar para Cristo. E não somente apontar, mas ela deve ir em direção aos propósitos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele tem esse direito. Se não fosse Ele, nós devemos a Ele a nossa vida. Porque se não fosse Ele, nós não existiríamos. E Cristo é aquele que nos dá propósito. Hoje, o que se fala demais é que a atual geração está buscando propósito. Propósito. Não é mais outros elementos que as outras gerações buscavam, subsistência, sobrevivência. Hoje as pessoas querem um propósito de vida. E elas estão aí tateando, buscando qual é o meu propósito de vida. Aí elas vão sair perguntando para as pessoas qual é o meu propósito de vida. Eu tenho que encontrar o meu propósito de vida. Eu tenho que saber para onde a minha vida deve ir. Qual é aquilo pelo que você vive e aquilo pelo que você morre. Qual é o propósito, o significado da sua vida? Está aqui o propósito e o significado da nossa vida. É o Senhor Jesus Cristo. Você não tem mais que procurar não, está aqui. Agora é a hora de você
e eu reconhecermos essa posição, de que a nossa vida, ela deve seguir em direção aos propósitos de Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto prossegue, irmãos, no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Somente no versículo 2 o apóstolo Paulo traz a ideia de todo 2 vezes, mesma palavra. Todas as coisas, tudo subsiste. Então ele novamente traz a ideia de que Cristo é o primeiro lugar, ele é antes de todas as coisas, e agora ele diz mais uma razão pela qual o Senhor Jesus Cristo é o primeiro lugar, tem a primeira posição, a primazia. É porque ele é aquele que sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste. E essa ideia, irmãos, é maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo é aquele que sustenta todos nós. Ele não somente nos sustenta no sentido de nos ajudar a termos o que comer todos os dias, que já é uma razão maravilhosa para adorá-lo e agradecê-lo, mas tem mais razões. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, nós nem haveríamos de respirar. As nossas células não funcionariam. Os átomos do nosso corpo entrariam em colapso. E todos nós desvaneceríamos. Deixaríamos de existir. Seríamos desintegrados, né? Como fez lá o Thanos aí. Os jovens devem saber, né? Nem tão jovens também, né? Conhecem aí os Vingadores. Pois é. Já viu alguém desaparecer em algum filme? Pois é. Nós seríamos esses que desapareceríamos se não fosse a pessoa de Cristo. Se Cristo não existisse, nós simplesmente desapareceríamos. Nos desintegraríamos completamente. Completamente. Por quê? Porque é Ele que nos sustenta, irmãos. Quem somos nós para acharmos que é a força do nosso braço? É a força do nosso trabalho? O meu esforço? Fui eu que construí esse patrimônio. Fui eu que trabalhei nesse ministério. Se não fosse eu nessa igreja, se não fosse eu fazendo isso nessa família, o que seríamos de todos nós? Irmãos, é em Cristo que tudo subsiste. Graças a Deus que é nele e não em nós. E talvez você está levando lá o peso da sua família, achando de repente que é você que sustenta todas as coisas. Não é. De repente você está achando que é você que sustenta a questão emocional da sua família. Já ouvi isso várias vezes, de várias formas, de várias famílias. Não, é porque lá em casa, se não fosse eu sei, estou dizendo que você não é importante não, agora entre você ser importante e você sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, é uma grande diferença, né? A palavra do nosso poder não é nada. Nada. Quem sustenta todas as coisas, irmãos, é Cristo. E às vezes a gente está tentando levar um peso sobre nós que não é nosso. E está lá você e está difícil de carregar esse peso. Porque você não consegue mais, você acha que... Aí, coloque esse peso sobre Cristo, porque na verdade já está sobre Ele. Você que está levando o que não é seu. Nele, tudo subsiste. Já ouviu falar da expressão que diz que o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis? Muita gente ali no cemitério, né, daqueles que foram para lá, pensavam, ai de mim se não fosse, se nós deixássemos, um de nós deixássemos de existir, eu, você, o mundo continuaria sendo o mundo. As pessoas continuariam indo para onde elas devem ir. Estou dizendo que você não tem importância não, eu já expliquei a diferença, né? Mas não leve um peso que não é seu. É em Cristo
que tudo subsiste. É em Cristo que a igreja subsiste. Está escrito ele, versículo 18 agora. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o primeiro lugar da igreja. É Ele quem sustenta a igreja. Não são os governantes que vão dizer se a igreja é essencial ou se ela não é essencial, se ela é importante, se ela não é importante para a vida das pessoas. Quem diz isso é o Senhor Jesus Cristo, que sustenta a sua igreja e mantém a sua igreja no seu devido lugar. Está escrito, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Não adianta nós acharmos que, se não fôssemos nós, este ministério não iria para lugar nenhum. Se não fosse eu neste ministério, se não fosse eu nesse departamento, se não fosse eu nessa família, se não fosse eu nessa igreja, se não fosse eu nessa empresa, se não fosse eu nesse órgão. É hora de a gente olhar para aquele que sustenta de fato todas as coisas. Porque Ele tem o primeiro lugar, por direito, porque Ele sustenta. Ele sim tem esse lugar, por quê? Porque Ele sustenta. Então, vamos dar o lugar, na verdade, reconhecer, não é nem dar ao Senhor Jesus Cristo, Ele já tem por direito, Ele já exerce essa posição, já lhe cai muito bem, mas nós, não. A nós não cabe o primeiro lugar. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que muitas vezes nós achamos, se não em nós, porque de repente a gente não acha que é tudo isso aí, né? Primeiro lugar, que sustenta tudo, mas de repente é outra pessoa. De repente você acha que é outra coisa que sustenta todas as coisas. Que se aquilo deixasse de existir, se você perdesse aquilo, a sua vida acabaria. Não. Porque nós ainda temos a Cristo. Irmãos, quem sustenta este mundo, com pandemia ou sem pandemia, é o Senhor Jesus Cristo. Com vacina ou sem vacina, as pessoas estão querendo vacina e Deus abençoe que chegue mais nas pessoas. Mas, irmãos, quem sustenta este mundo não é a vacina, é o Senhor Jesus Cristo. Não vamos nos desesperar, como se nós não tivéssemos esperança. Como se o mundo fosse acabar. Irmãos, o mundo só acaba se o Senhor Jesus Cristo quiser. Mas não por conta de algo, como se algo fosse fugir do controle. Não foge. Coisas muito piores vão acontecer. Está escrito no livro de Apocalipse. Não sou profeta do caos, não. Já está escrito, viu? Coisas piores, muito piores do que essa pandemia vão acontecer. E o Senhor Jesus Cristo está no controle. Ele está tanto no controle que já está escrito na sua palavra. Por que a gente vai se desesperar? Achar que o mundo vai acabar? Não vai. Não quero diminuir a dor, as dificuldades, as pressões pelas quais nós passamos. Especialmente a dor desses últimos dias em que muitos de nós temos perdido pessoas próximas de nós, muitas vezes muito próximas. Não é disso que eu estou falando. Que Deus nos sustente, mas Deus é aquele, o Senhor Jesus Cristo é aquele que vai sustentar você também no meio da sua dor. Não coloque a sua dor sobre outra pessoa, ou sobre outra coisa. Quem vai sustentar você no meio do luto, do pranto, é Cristo. Porque nele tudo subsiste. Não está em nós. Nele, tudo subsiste. No versículo 19, fala, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Vamos parar aqui. O apóstolo Paulo está nos dizendo que em Cristo
toda a plenitude reside. O que ele quer dizer com isso? É que Cristo é perfeito. É que Cristo é quem torna todas as coisas plenas. É Cristo que traz a plenitude. Eu vou trocar essa palavra plenitude por uma outra palavra que às vezes pode estar mais próxima de nós. Eu vou chamar plenitude de lá, certo? Vocês vão entender. Lá. Lá como assim? Quando você diz assim, um dia eu chego lá. Olha aí, ó. Esse lá é a plenitude, certo? Para tudo que é área da nossa vida. Vou provar para vocês. A gente olha para a nossa vida, olha para a vida de outra pessoa, geralmente, né, sobre a vida de outra pessoa. De repente, alguém que é muito bem sucedido no seu trabalho, uma pessoa que é muito bem sucedida no seu trabalho. Alcançou altos cargos, anda num ótimo carro, mora numa ótima casa, e você olha para a vida daquela pessoa e diz assim, um dia eu chego lá. Como se esse lá fosse a plenitude. É o lugar que nós queremos, porque esse lá, quando eu chegar lá, aí as coisas vão ser melhores. Eu vejo o sucesso de alguém no ministério da igreja, e é uma pessoa engajada, que trabalha para a obra de Deus, e você olha assim e diz assim, um dia eu chego lá. Pode ser outro elemento que você almeja. Pode ser o trabalho acadêmico de alguém que buscou a vida acadêmica, sua graduação, sua pós-graduação, tudo com altíssimas notas. Mestrado, doutorado, no plural às vezes, mestrados, doutorados, verdadeiro, não é fake não. Não mentiu no currículo não, é verdade, está lá no Lattes. Quer ver meu Lattes aí? Joga assim, né? Pois é. Aí você olha para o Lattes lá da pessoa, Lattes é onde bota lá o currículo, né? Currículo acadêmico. Aí olha assim, um bocado de coisa lá escrita, várias publicações. Um dia eu chego lá. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não deve ter ambições que estejam dentro da vontade de Deus. Não é disso que eu estou falando, não. Só estou dizendo que nós temos que ter muito cuidado quando esse lá é quando a gente acha que a nossa vida vai ficar muito melhor. É quando a gente acha que a nossa vida vai fazer sentido. É quando a gente acha que tudo vai melhorar quando eu chegar lá. Então, quando a gente acha que a nossa plenitude, o chegar lá, é que vai fazer sentido, quer dizer que hoje a sua vida, então, não faz sentido. Quer dizer que hoje, no aqui e não no lá, no aqui está faltando muita coisa. No aqui, onde nós estamos, eu não estou satisfeito. Eu me sinto como se estivesse faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei lá. Irmãos, Cristo chegou lá por nós. Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos trazer uma vida plena nele. E por que Ele nos dá uma vida plena? Porque Ele é a própria plenitude. Nele reside toda a plenitude, toda a completude das coisas. Tudo só faz sentido, só se encaixa neste mundo por conta da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se tirarmos Cristo da equação, todas as coisas deixam de existir. Então, é nele que reside essa completude de todas as coisas, e isso deve ser aplicado à nossa vida, de tal forma que eu não preciso olhar para esses objetivos, para esses alvos, como se fosse de tal forma que a minha vida hoje não faz sentido, a minha vida hoje é uma vida sem completude. Está faltando algo. Por quê? Porque eu ainda não cheguei lá. Não! Se nós temos a Cristo, nós temos tudo de que precisamos. Ele já completa a nossa vida. Ele já sustenta a todos nós. Eu não preciso de mais. Se Ele quiser nos dar mais,
fazer-nos chegar mais adiante no trabalho, na vida acadêmica, na vida da igreja, na vida ministerial, na vida familiar, seja lá para onde a nossa vida está indo, nas áreas onde você estiver. Se Ele quiser nos levar mais adiante, que Deus seja louvado. Louve a Ele com as promoções, com o trabalho, com mais elementos lá do seu currículo, que Ele seja glorificado em tudo isso, mas não ache que é isso que vai trazer a completude para a sua vida, porque não vai trazer. Está cheio de pessoas aí que chegaram no seu lar e ainda estão com uma vida sem completude. Por quê? Porque elas não alcançaram a completude em Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, isso nos liberta. Da gente correr o que este mundo diz para nós que nós temos que correr. Às vezes objetivos que não são seus. Você não precisa alcançar aquilo só porque o mundo está dizendo, vá, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa alcançar isso, você precisa alcançar aquilo. E todo mundo vai dizer algo que você tem que alcançar. Não tem vida suficiente para a gente alcançar tudo aquilo que o mundo diz que a gente tem que alcançar. Não dá. Mas se eu tenho ao Senhor Jesus Cristo, hoje, eu tenho tudo de que eu preciso. É o que o apóstolo Paulo nos diz. Nele reside toda a plenitude, toda a completude. Você quer ter uma vida mais plena, mais cheia, mais completa? Esteja em Cristo. Nós não precisamos, irmãos, de nada mais além do Senhor Jesus Cristo. E como eu falei, isso até nos liberta para poder termos boas ambições, daquilo que queremos alcançar por alguma razão para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo não vai determinar a sua vida, de tal forma que se você não vier a alcançar por alguma razão, Senhor, eu já tenho a Ti. Eu já tenho ao Senhor. É isso que queremos dizer com o Senhor é a minha porção. E se Deus nos tirasse tudo, como Ele tirou de Jó, como Ele permitiu que fosse tirado de Jó, será que nós poderíamos dizer, o Senhor é a minha porção? O Senhor é o meu tudo. O Senhor é quem me completa. Será que poderíamos dizer? O que tinha Jó depois que lhe foi tirado tudo aquilo que ele tinha? Não tinha mais nada. Saúde, sua família, seu patrimônio, tudo aquilo que era importante para ele, nos mais altos níveis, foi-lhe tirado. Ele só ficou vivo. Ou com uma sobrevida, né? Como alguns poderiam dizer. Mas Jó, no livro de Jó, Deus mostra para Jó que ele já era completo. Até que finalmente ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Jó entendeu. Por que ele era completo? Porque ele tinha o Senhor. Ele tinha o Senhor com ele. Irmãos, nós já temos o Senhor. Se você tem a Cristo, você tem tudo de que precisa. Os objetivos, os propósitos, aquilo que você tanto gostaria de alcançar, tem lá sua importância, que seja diante de Deus, mas em Cristo nós temos tudo de que precisamos. Não deixe este mundo dizer para você que a sua vida não é completa, porque você não tem isso ou aquilo. Preste atenção nas propagandas, naquilo que as pessoas vão tentar dar ou vender para você através de um sonho, através, seja lá do que for. Elas vão querer mostrar que a sua vida é infeliz porque você não tem aquilo. Dependendo da propaganda, você assiste assim, a minha vida é tão infeliz, eu não tenho essa TV, minha vida é infeliz demais. Eu tenho que ter essa TV para ter alegria no meu coração. Você se deixar levar, vai ser por aí. Mas eu preciso desse carro, porque a minha vida não tem mais sentido. É quase isso. É uma vida infeliz, desgraçada, porque você não tem aquilo. Esse sonho, esse plano, isso que todos estão buscando. Não, irmãos. Não. Nós já temos a Cristo. Busque ao Senhor Jesus Cristo. Conheça a pessoa dele, o seu Salvador. Se você já tem a Ele como Salvador, então desfrute da vida que Cristo lhe dá.
Hoje, não é amanhã não, não é o lá não. O nosso hoje já está em Cristo completo. Daqui para frente é esperar algo ainda melhor na glorificação, mas não é isso que a gente quer dizer com lá. Um dia eu chego lá no céu, não é assim que a gente fala. O nosso lar, muitas vezes, é muito terreno, é muito baseado nas coisas deste mundo. Cristo chegou lá por nós. E Ele é tudo de que eu preciso. Nele reside toda a plenitude. E agora no versículo 20, irmãos. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, agora o apóstolo Paulo nos coloca a posição do Senhor Jesus Cristo de primeiro lugar. Nós já dissemos que o Senhor Jesus Cristo, ele tem a posição de primeiro lugar pela sua criação, porque ele criou todas as coisas. Pela sua sustentação, porque ele sustenta todas as coisas. Pela sua perfeição, porque nele reside a plenitude. Mas agora nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele tem o primeiro lugar pela sua redenção, porque é ele quem nos salva. Quando diz que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Aqui, a ideia de paz é para nos fazer lembrar que sem o Senhor Jesus Cristo, nós não temos paz com Deus. Versículo 13, antes vai dizer, inclusive, podemos ir lá, versículo 13, ainda do capítulo 1, ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Sabe qual era a posição daqueles que não têm a Cristo? É o reino, o poder das trevas. É ser inimigo de Deus. Mas se estamos em Cristo, ele nos reconciliou, ou seja, ele nos torna amigos de Deus. Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, já vi gente falando isso, o que você acha sobre Deus? Aí a pessoa diz assim, não, eu tenho um relacionamento muito particular com Deus. A pessoa dessa se acha muito, né? Deus se adequou ao jeito dela de se relacionar com ele. Parabéns, viu? Parabéns. Mas essa é uma ideia muito tola. Por quê? Porque sem Cristo você é inimigo de Deus. Não tem, o relacionamento que nós temos com Deus sem Cristo é de inimigo. E não queira ter o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo, o Deus Trino, poderoso, glorioso, maravilhoso, como seu inimigo. Não queira. Mas essa é a posição de quem não está em Cristo. Em Cristo nós temos a redenção e Ele fez essa paz, alcançou essa posição nossa de amigos de Deus pela sua cruz. Não foi pago um preço muito barato, não. Foi o alto preço do seu sangue, naquela cruz, para que nós fôssemos tornados amigos de Deus, para que tivéssemos paz com Deus. Mas não só isso. O que Cristo fez na cruz não simplesmente salvou a nossa vida, como também tem o poder de reconciliar com Ele mesmo, consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a redenção, a salvação do Senhor Jesus Cristo é para nós e para este mundo todo. E às vezes, irmãos, a gente acha que a solução para este mundo é outra coisa. A gente acha que o que vai salvar a nossa vida é outra coisa que não o Senhor Jesus Cristo.
a gente olha para um mundo de cabeça para baixo e pensa assim, o que é que vai trazer uma melhora para este mundo? Aí você começa a pensar nas possibilidades. Não adianta. Quem vai salvar este mundo é o Senhor Jesus Cristo. Quem salva a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Você quer o melhor para os seus filhos? É outra expressão. Eu tenho muita raiva dessa expressão. Porque uma vez eu fui na farmácia e fui comprar uma fralda faz tempo, né? Acho que ainda foi para o nosso primeiro cabrito, né? Daniel. Aí tinha uma fralda que era mais cara e uma que era mais barata, né? O pai vai atrás da mais barata, né? Depois ele se vê com a mãe. Aí o vendedor olhou para a fralda mais cara e disse assim, não, você tem que ver que você tem que, né, buscar o melhor para o seu filho, né? Ai, meu Deus. Esses vendedores, né, têm uns argumentos, né? Eu já ouvi isso mais de uma vez com relação aos filhos, que aí é um argumento ainda mais, né? Baixo, né? Golpe baixo, né? Os filhos, melhor para os filhos e tal. Um dia eu estava vendendo um curso, era um curso de robótica. Aí eu disse que não queria. O último argumento dele, não, mas você tem que buscar o melhor para o seu filho. Meu amigo, meu filho precisa de Cristo. Isso é que é o melhor para ele. É isso que vai salvar a vida dele. É isso que é a redenção dos nossos filhos. É Cristo. Não é a fralda mais cara, ou a escola mais cara, ou qualquer outra coisa mais cara que vai salvar a vida dos nossos filhos. E às vezes a gente está lutando a nossa vida para dar esse melhor, seja lá o que significa esse melhor, geralmente é o mais caro. Porque é o melhor para os nossos filhos. Não. O melhor mesmo que vai salvar a redenção, não só dos nossos filhos, mas da nossa vida, é Cristo. É Ele que vai arrumar o nosso casamento. É Ele que vai organizar a nossa vida. É Ele quem vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Você olha para o jornal, vê alguma notícia, está tudo de cabeça para baixo. Está tudo pandemia, crise ética, política, religiosa, sanitária e faltam adjetivos para falar das crises que nós passamos. Quem é que vai trazer a solução para tudo isso? Próximo presidente. Não. Eu brinquei aqui com o próximo presidente porque, infelizmente, nós vemos muitas pessoas achando que a redenção deste mundo está na política. Está no partido, está na posição, está na direita, na esquerda, seja lá para onde as pessoas acreditam que essa política vai. Não, irmãos. A solução deste mundo é Cristo. Não estou dizendo que a gente não deve analisar e ver melhor em quem devemos votar e tudo isso, não é nem o mérito da questão. Só estou querendo que você não coloque a esperança da redenção deste Brasil na política. E sabe qual é a maravilha, irmãos? É que se nós temos a Cristo, e se nós sabemos que é Ele que vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, que vai trazer essa redenção deste mundo, redenção cósmica, que um dia as coisas vão fazer todo sentido. Um dia não vai ter mais trânsito, um dia não vai ter mais pandemia, não vai ter vírus de jeito nenhum. Um dia nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo reinar sobre este mundo de forma visível. E todas essas mazelas que nós vemos todos os dias vão acabar. Mas quem vai trazer este momento grandioso em que nós, em Cristo, vamos viver, é o Senhor Jesus Cristo, que vai inaugurar o seu reino, que vai restaurar este mundo todo e vai trazer novos céus e nova terra. É Cristo, meus irmãos. Não é uma posição política, não é o seu dinheiro, não é nada deste mundo aqui que você procura é a solução. Não. É Cristo que vai trazer a solução para este mundo. E se nós temos esse entendimento de que Cristo é quem vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, a gente não precisa
se comprometer politicamente. Hoje você decide por alguma coisa, acredita em qualquer coisa, aí você já vira uma coisa ou outra, né? Só tem 2 times, né? Aí fica nessa luta, né? nesse partidarismo horrível. Isso vai alcançando as igrejas, as famílias. Não deveria fazer o menor sentido isso aí. Essa luta, como se, porque você busca essa posição política, então nada. Meu comprometimento com a política é praticamente nulo. Por quê? Porque eu sei que é só uma tentativa humana de tentar dar uma arrumada, uma consertada, que é uma consertada assim, irmãos, que a gente sabe. A pessoa pode ter a melhor intenção do coração. Chega lá, às vezes tem muitos, às vezes, né? Quase sempre são muitos interesses escusos. Lobby de um lado, lobby de um outro. A pessoa às vezes quer lá fazer certo, às vezes nem quer, já entra querendo fazer errado. Não deve ter disso, né? Tem, né? Pois é. Aí eu vou colocar a esperança do meu coração, da minha vida, na política. Vou colocar a esperança da minha vida, brigar, lutar, deixar de ser amigo, brigar com os familiares, brigar com os irmãos da igreja, por causa de uma tolice, de algo que não vai resolver este mundo. Quem resolve este mundo é Cristo, é a pessoa de Cristo. Você não precisa se comprometer com nada disso. Irmão, sou do alto, sou nem da direita nem da esquerda, e também não sou esse isentão não, né? Eu sou do alto, eu acredito no que Cristo diz. Eu sou comprometido com Cristo. Eu votei em alguém, isso não quer dizer nada. Pelo menos não deveria dizer nada sobre nós. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa ignorante politicamente, deve conhecer, deve saber o que faz. Só não coloque a sua esperança de redenção na política, ou seja lá no que for. Todos nós temos a nossa redenção, irmãos. E normalmente não, sempre. Aquilo que é a nossa redenção é o nosso Deus. É o nosso ídolo particular. Olhe para a sua vida, olhe para o seu lar, de repente é o Deus da sua vida. Um dia eu chego lá, por quê? Porque aqui não está legal, mas eu chego lá, geralmente. Aquilo que a gente acha que vai trazer todas as soluções da nossa vida é um ídolo do nosso coração. A gente luta por ele, para alcançá-lo. A gente tem que se livrar disso, meus irmãos. Porque Cristo é quem vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. É quem vai resolver o problema do nosso casamento, a dificuldade com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos com seus irmãos, com seus pais, com os colaboradores, com as pessoas lá do seu trabalho, da faculdade, seja lá de onde for. Não são os nossos argumentos, não é a nossa força que vai solucionar esses problemas. A nossa família precisa de Cristo, não precisa de nada mais. A nossa vida precisa do Senhor Jesus Cristo e de nada mais. Porque é Ele quem vai consertar. Não coloque, irmãos, novamente, não coloque a esperança de que as coisas vão melhorar em qualquer outra coisa que não seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem o primeiro lugar por direito. Porque é Ele que vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Aonde? Quer sobre a terra, quer nos céus. Em todo lugar. Em todas as áreas da nossa vida. Então, da próxima vez que você olhar para este mundo, seja lá para o que for, para que área for, você olhar para a sua família, ver que tem uma coisa errada. Olha para o esposo. Não tem nada errado nele. Tem, né? Um bocado de coisa errada no esposo. Mas tem na esposa também. Nos filhos, nos pais, nos irmãos. Tem. Todo mundo é pecador. E você também, né? Também. Você vai olhar para os problemas que tem nessas pessoas. Seus familiares, seus amigos, seus irmãos da igreja. Tem problema na igreja, tem dificuldade, tem pressões, decepções, muitas vezes. O que é que vai resolver isso aqui? Cristo. Olhe para Ele, busque a Ele. Senhor, Tua palavra diz que o Senhor fez a paz,
trouxe a nossa paz com Deus e vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Então, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é a solução. O Senhor é que é a esperança. Precisamos, irmãos, sondar o nosso coração para não achar que a nossa salvação, a nossa redenção está em outro lugar que não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ao descobrir, seja sincero consigo mesmo, tem que ter estômago, viu? Você vai ver um bocado de redençãozinha aí no seu coração, que tem no meu também. Tente ficar, olhar, Senhor, isso é um ídolo na minha vida. Preciso me livrar disso. Me ajuda, porque o Senhor é que é a solução. A solução é Cristo, ninguém e nada mais. Às vezes a gente acha, tem uma técnicazinha, talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar. Uma vez me falaram dela, que é a técnica do milagre, né? Técnica do milagre, soa bem estranho, né? Mas vou explicar. Se você fecha os olhos e pensa assim, tem um bocado de problema na sua vida, aí você pensa assim, se eu tivesse o que ia resolver, pelo menos esse principal problema que você tem, né? É uma técnica, de repente, não é nem para saber o seu milagre, saber qual é o problema que você tem. Bom, milagre que nós precisamos, irmãos. Se a gente fechar os nossos olhos e começar a pensar aí nas dificuldades, nas nossas pressões, os nossos problemas, a gente pode achar, a minha vida se resolveria se tivesse mais X mil reais na minha conta. Vou nem dizer quanto, né? Cada um tem seus problemas, né? E seus boletos também. Mas você sabe, né? X mil reais na minha conta, aí resolveria tudo. Quem é o seu redentor? Quem é que salva a sua vida? Sua conta corrente? Quer dizer que entra lá, esse dinheiro amanhã, cada gente checando o extrato, né? Daqui a pouco, né? Irmãos, não resolve. Não resolve a nossa vida. Não é isso que vai resolver todos os nossos problemas. De repente não é o dinheiro, não. Você acha assim, não é isso não. Você fecha os olhos e pensa, do que eu preciso para resolver minha vida? Aí você pensa, é uma pessoa. É alguém que eu queria ter. De repente você está passando por um momento de solidão. Ou de repente você fecha os olhos e pensa, a minha vida toda se resolveria se a minha esposa, ou a esposa disse, o meu esposo fosse assim. Aí pronto, minha vida seria restaurada. Tudo faria sentido. Quem é a sua redenção? É a sua família. Quem é que você acha que vai salvar tudo e reconciliar tudo e organizar tudo? É a sua família. Aí a gente podia passar a noite inteira fazendo esse joguinho aqui para a gente descobrir quem são os nossos ídolos. Quando, na verdade, se viéssemos a fechar os olhos e pensasse, a minha vida está cheia de problemas. Mas quem vai resolver tudo isso não é mais X mil reais, não é essa pessoa estando assim ou dessa outra forma. É se eu abrisse os olhos e tivesse o Senhor Jesus Cristo. Mas se nós já temos a Cristo, nós já temos tudo de que precisamos. Nós já temos a redenção, já somos salvos, já chegamos lá, porque temos a Cristo. Não precisamos de nada mais. O restante da nossa vida tem que ser para Ele, porque nele fomos criados e para Ele devemos ir. Nós já deveríamos viver a vida plena que Cristo tem para nós. E às vezes a gente está cansado neste mundo, buscando coisas tão menores do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a dar a Ele o lugar que Ele merece na nossa vida. Não é o segundo, não é o terceiro lugar. É o primeiro lugar, irmãos. O Senhor Jesus Cristo tem o primeiro lugar. Vamos dar a Ele esse lugar, a nossa semana, a nossa vida, os nossos relacionamentos. Hoje, amanhã e depois, quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo na minha vida? Ele é o primeiro lugar. Por quê? Porque Ele nos criou, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos completa e também porque Ele nos salva. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, te agradecemos, porque se temos ao Senhor Jesus Cristo,
temos tudo de que precisamos. Ó Deus, também te pedimos que essa posição, a posição da primazia do Senhor Jesus Cristo, ela venha se refletir na nossa vida, Senhor. Para que as pessoas olhem para nós e saibam que o primeiro lugar é de Cristo e não de nada mais. Ó Deus, que a primazia de Cristo seja mostrada em tudo que nós fazemos, naquilo que cremos, naquilo que vivemos, ó Deus, naquilo que falamos, que conversamos, até nas coisas com as quais nos divertimos, que a pessoa do Senhor Jesus Cristo esteja em primeiro lugar, porque isto é o que Ele merece. Nos ajuda, Senhor. Somos pecadores, temos muitos ídolos no nosso coração que precisamos quebrar, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos dê a Tua graça. E te pedimos, ó Pai, que se há alguém aqui no nosso meio que ainda não tem a pessoa do Senhor Jesus Cristo como primeiro lugar, que Cristo na vida dessa pessoa está em segundo e terceiro, quarto lugar, talvez até mais longe, que o Senhor abra o seu coração e a faça reconhecer que Cristo é o primeiro sobre todas as coisas, nosso Salvador, que venha salvar e trazer transformação de vida, ó Deus, para uma vida completa, cheia, plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o primeiro lugar. É pelo que nós oramos a Ti, ó Deus, em nome desse que é supremo e primaz sobre todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém.